Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Cristo e o amor de Maria. Eu me chamo Tamara e eu fui convidada a estar aqui hoje partilhando um pouquinho sobre o meu entendimento do que Jesus tem a nos dizer hoje através do Evangelho, o que ele tem a nos acrescentar, a mostrar uma direção, um caminho para a nossa salvação, né? E o Evangelho de hoje ele se encontra em Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se, os discípulos perguntaram-lhe: por que eles falam em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, pois aquele que tem lhe será dado e lhe será dado em abundância. Mas os que não têm, mesmo o que têm lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, quando ele fala aqui, quando os discípulos perguntam por que Jesus falava em parábolas, né? Por que Jesus falava através das parábolas? E até hoje serve como exemplo essas parábolas em nossa vida, em nossa caminhada como cristão. Quando Jesus fala em parábolas, eu costumo fazer uma análise assim como um professor e um aluno, né? O professor, ele tem todo o conhecimento, estudou, é uma pessoa cheia de sabedoria. E eu, uma criança que vai à escola para aprender a ler, para aprender a escrever, para ser uma pessoa mais instruída, né? Aí eu faço essa comparação a Jesus naquele tempo, né? Com os discípulos, com os povos que seguiam Jesus. Quando ele ensinava através das parábolas, que são várias, né? Dentro da Bíblia, cita várias, ele falava em parábolas de uma forma tão simples e de uma forma de tão fácil entendimento, né? Que para nós né? Imagina para aquelas pessoas que o seguiam. Quando Jesus falava em parábolas, ele falava de maneira simples, de fácil entendimento, para que aquelas pessoas que não tinham tanto conhecimento, não tinham tanta sabedoria, pudessem compreender e se converter, né? Acreditar na palavra de Deus, acreditar naquele caminho e se converter. E é muito professor e um aluno, né? O professor vai ali, ensina, caminha junto com aquele aluno para que ele entenda, para que ele compreenda, para que ele aprenda a ler, para que ele aprenda a escrever, e de uma maneira tão simples, né? E Jesus, ele veio no simples, né? Através das parábolas, do conhecimento de Jesus, ele podia transmitir esse conhecimento de formas grandiosas, mas ele foi da maneira mais simples, ensinar da maneira mais delicada, de uma forma onde todo mundo pudesse entender. E não era à toa que ele tinha tantos seguidores, né? E assim, as parábolas, ela mostra muito a caminhada de Jesus.
e o quanto a gente pode aprender, pode caminhar através dessas parábolas e sermos pessoas melhores, sabe? Acreditar que sim, que com Deus a gente pode tudo, que a gente há de enxergar Jesus no simples, ouvir Jesus também de maneira simples, sabe? E colocar no nosso coração Jesus também de maneira simples, porque ele era uma pessoa simples, né? E quando ele fala aqui sobre o coração do povo que se tornou insensível, eu busco muito para o nosso dia a dia, né? Para o que vivemos hoje, para as nossas frustrações, para a nossa preguiça, para o nosso desânimo, porque nós cristãos, eu falo de uma maneira geral e falo de mim mesmo, sabe? O quanto às vezes eu me tornei insensível, às vezes de querer um sinal de Deus e buscar uma coisa às vezes grandiosa e não entender que Jesus vem no simples. Depois a gente só entende mais tarde que Jesus vem no simples, né? Ele vem da maneira simples. Como eu, cristão, às vezes me acomodei, sabe? Por não querer abrir a palavra, por não querer ir à missa, assistir uma missa completa, viver aquele momento, porque ele é o momento mais lindo onde encontro Jesus. E onde eu posso encontrar as minhas respostas é naquele momento, Senhor. E quantas vezes eu me encontro perdida, né? E outro, não é querer coisas grandiosas, sabe? É buscar Jesus no pouco, todos os dias. E quando ele fala assim que o coração do povo se tornou insensível, é que a gente se acomodou, sabe? Que às vezes estamos tão cansados de viver no comum, sabe? De não querer buscar mais, de não querer se aprofundar na palavra, que nos acomodamos e deixamos de buscar Jesus, né? Então que assim, eu tenho certeza que muitas pessoas queriam estar no lugar daqueles discípulos, né? Porque é muito fácil a gente acreditar no que a gente vê, no que acontece ali, né? Quando Jesus caminhava com os discípulos, ele fazia o seu milagre e era muito fácil para os discípulos olhar e acreditar naquilo dali porque eles estavam vendo. E hoje em dia é tão difícil a gente acreditar no que a gente não vê, né? Aí, Senhor, eu preciso de uma graça. Mas e quando aquela graça não acontece? A gente entende que Jesus também está naquilo, né? Porque a gente se queixa porque não estamos recebendo aquela graça, porque eu pedi, eu falei com Jesus e Jesus não me ouviu. E lá naquele tempo, até eles mesmos às vezes se tornavam insensíveis, mesmo acreditando em Deus, mesmo vendo que Jesus estava ali no pouco e faziam de tudo, fazia milagres, fazia cura, graças, e também já era difícil de acreditar, né? Imagina hoje, sabe? O quanto nós temos que ser humildes ao ponto de se humilhar mesmo, para que a gente possa ter uma caminhada com Jesus, sabe? Acreditar que mesmo que a gente não veja fisicamente, a gente possa acreditar que Jesus está ali, sabe? Que Jesus está no simples, que Jesus está no pouco, está no irmão que a gente às vezes despreza, tá naquele irmão que tá na rua pedindo um pouco, sabe? Um olhar caridoso e a gente não dá a nossa atenção. Então eu queria pedir assim, né, que pra gente olhar pra nossa vida, do que a gente está vivendo, a gente está sendo perseverante, a gente tem acreditado, a gente tem saído da nossa mesmice e tem ido procurar Jesus, sabe, no simples, sem ser nas coisas extraordinárias, porque, meu irmão, se a gente fizesse essa análise todos os dias, eu te garanto que a gente seria até pessoas melhores, né? E assim, eu falo por mim, né?
Eu falo por mim, por quantas vezes eu questiono mesmo que, nossa, Jesus, por que que isso não acontece? Eu te pedi desse jeito, né? E depois eu vou olhar e vou pensar assim, meu Deus, aquele dia eu pedi para Jesus que fosse desse jeito, mas hoje eu entendo o porquê Jesus fez eu esperar e que fosse dessa forma. Porque não é o que eu quero, é o que Jesus quer, sabe? Então nos abandonemos, vivemos da palavra de Deus, sabe? Vivemos a parábola de Jesus, essas parábolas que ele deixa presente pra gente, para buscarmos, para nos enriquecer, para sermos pessoas melhores, para sermos verdadeiros alunos e também verdadeiros professores, porque nós cristãos temos a obrigação de sermos semeador da palavra, tá? Então, talvez eu não seja o suficiente o que eu falei aqui, assim, da imensidão do que esse evangelho tem a dizer, mas que a gente possa continuar vendo Jesus no simples. No simples. Não procure uma ocasião extraordinária para conversar com Deus, para achar que Deus está só naquele momento. Busque Ele todos os dias, sabe? Busque Ele a todo momento. Persevere, procure formas diferentes de você encontrar Jesus, de maneira simples, que facilite até para você mesmo buscar Jesus. Então, meu irmão, não espere uma ocasião extraordinária, tá? Ele está no simples, ele está no pouco. Fique com Deus e até a próxima. Beijo!